Seja bem-vindo ao podcast do Ministério Fronteira. A mensagem que você vai ouvir foi pregada pela pastora Elaine Cruz na nossa igreja na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Nossa oração é para que você seja abençoado por essa palavra. Esses dias eu estava falando com a Pamela, fazendo FaceTime, e é muito bom hoje em dia a gente ter FaceTime, né? Especialmente a gente que tem parente longe. Eu me lembro quando fui morar nos Estados Unidos, solteira ainda, eu e o Álvaro éramos noivos. Naquela época não tinha nem internet, não tinha WhatsApp, não tinham inventado nem o fax ainda, né? Era só telefone e carta, a gente se comunicava por carta e telefone. Depois eu me casei e, da mesma forma com os meus pais, sempre escrevi uma carta. Quando muita gente falava no telefone, o telefone era caríssimo. Eu estou falando de 83, 84, 85, enfim. Mas graças a Deus que hoje a gente tem FaceTime, que hoje a gente, quando tem pessoas distantes, a gente consegue falar. E falando com a Pamela, ela estava dizendo: mãe, engraçado, vai chegando no final do ano, eu vou ficando assim meio pensativa, começa a refletir um monte de coisa, a impressão que eu tenho é que vou ficando um pouco triste. E eu falei para ela: Pamela, eu não sou muito diferente, não, né? Porque realmente vai chegando no final do ano, a gente começa a repensar as coisas que aconteceram. Não é nem tristeza, é literalmente, às vezes, nós ficamos um pouco mais contemplativos. Mas mais do que pensar no ano que já passou, e quem estava aqui na quinta-feira sabe que a gente tem que olhar para frente, a gente começa a pensar nas coisas que a gente vai viver em 2019. E é muito interessante quando a gente pensa no que fazer em 2019. E nós que somos crentes, a gente começa a pensar, e eu sempre penso, nas promessas para 2019. Promessas de Deus para 2019. As coisas que a gente, em Deus, tem para 2019. Promessas para 2019 é o tema da nossa pregação de hoje. E é muito interessante, porque quando eu falo de promessas de Deus, eu estou falando de promessas bíblicas, daquilo que a Bíblia estabelece para mim e para você. E a Bíblia tem mais de 8.000 promessas. Mais de 8.000 promessas. Mas algumas, e eu na realidade selecionei aqui 10 no todo, né? Mas há algumas promessas de Deus que são interessantes, porque elas não valem só para o ano de 2019, elas valem para toda a nossa vida. As promessas de Deus, elas não estão limitadas a um tempo. Mas nesse momento em que a gente vai mudar de ano, que a gente está encerrando um ciclo e começando outro, é interessante, é importante, é fundamental que a gente se lembre dessas promessas de Deus para a nossa vida. A primeira coisa a pensar quando a gente fala de promessa é que todas as promessas bíblicas são condicionais. Não há uma promessa de Deus que aconteça por acontecer. São condicionais. Deus tem muitas bênçãos que não são condicionais. Deus, por exemplo, dá ar para a gente respirar e dá vida para quem é justo e para quem é ímpio. Deus dá prazeres e às vezes até mesmo dinheiro para pessoas que não são necessariamente tementes a Deus ou servas de Deus. Deus dá alegrias, Deus dá filhos, Deus dá uma série de coisas para muita gente que não serve a Deus. Mas há promessas de Deus para os filhos de Deus, há promessas de Deus para nós que servimos a Deus, que também são condicionais e sobre as quais a gente precisa pensar. As promessas de Deus que eu quero pensar hoje são para os filhos de Deus. E eu começo perguntando: quem aqui é filho de Deus? Isso, e é lindo isso. É muito bom, nós já cantamos hoje aqui. Nós não somos mais escravos do medo, nós somos filhos de Deus. João 1, 12, 13 diz assim: contudo, aos que o receberam, aos que creram no seu nome, aqui está falando do nome de Jesus, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Todos nós que cremos,
Todos nós que cremos no nome de Jesus, que recebemos Jesus, nós temos o direito de sermos filhos de Deus. Romanos 8, 14 a 17 diz assim: todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vocês não receberam um espírito que o escravize para novamente temer, mas receberam um espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos Abba, Pai. Isso é, Abba é um diminutivo, então nós clamamos Paizinho. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Como filhos, já que somos filhos, nós também somos herdeiros. E a Bíblia é clara aqui: herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Quando a Bíblia fala de herança, a gente pode fazer uma associação, e a gente faz sempre, com aquilo que a gente conhece como herança. O que o filho recebe de uma herança, daquilo que os pais deixam, daquilo que os pais amealharam, é legitimamente do filho. E ninguém pode tirar essa herança. A Bíblia diz que nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Jesus é filho unigênito de Deus. Jesus é filho de Deus, mas nós somos filhos adotados por Deus através de Jesus Cristo. E essa é uma realidade que a gente precisa se lembrar. Quando a gente canta "Eu sou filho de Deus", ou "sou filho de Deus", é algo que a gente precisa sempre se lembrar. Nós fomos adotados por Deus. E é um texto muito interessante de Gálatas que diz assim: digo, porém, que enquanto o herdeiro é menor de idade, em nada difere de um escravo, embora seja dono de tudo. Uma criança, quando nasce, ela é herdeira, mas enquanto ela é menor de idade, ela é dona de tudo. E Paulo diz o seguinte: mas não difere muito de um escravo, porque ela ainda não pode usufruir da herança que ela tem. No entanto, ele está sujeito a guardiões e administradores até um tempo determinado pelo seu pai. Assim também nós, quando éramos menores, Paulo começa a explicar. Isso é, quando a gente estava lá fora no mundo ainda, estávamos escravizados aos princípios elementares do mundo. Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito do seu Filho aos seus corações, o qual chama Abba, Pai. Novamente, uma outra passagem bíblica falando da nossa adoção. Assim, você já não é mais escravo, mas filho. E por ser filho, Deus também o tornou herdeiro. É muito interessante a gente se apropriar e entender que nós somos filhos de Deus. E nós temos por herança, e nós temos por direito, e nós temos a partir da nossa obediência, a partir daquilo que Deus estabelece para nós como princípios ou como condição, nós temos direito àquilo que Deus tem determinado para mim e para você. É o que nós acabamos de cantar aqui. Tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Nós somos co-herdeiros com Cristo. E os principais bens, propriedades, riquezas, herança, que Ele deixou para nós são direitos e promessas conquistados a partir da morte de Jesus na cruz do Calvário. E é por isso que eu quero começar a pensar com vocês. E a gente só vai falar de 10. Das 8.000, nós só vamos falar de 10. 10 promessas dessa herança. Algumas colocadas no Velho Testamento, outras no Novo Testamento.
Porque desde o Velho Testamento, Deus estabelece dádivas, Deus estabelece dons, Deus estabelece herança, Deus estabelece doações, concessões que Ele faz para a nossa vida. Algumas cotidianas, outras muito mais profundas. A primeira delas que eu gostaria de pensar com vocês é sono. Sono. Sono é um bem de Deus. Sono é uma riqueza de Deus. Sono é uma herança de Deus. A Bíblia diz assim no Salmo 4: em paz me deito e logo adormeço, porque só tu, Senhor, me fazes viver em segurança. Quem aqui tem sono? Isso é bênção de Deus. Isso é bênção de Deus. Se você consegue deitar e logo adormecer, é bênção de Deus. É bênção de Deus. E se você deita e logo não adormece, a partir de hoje, em nome de Jesus, comece a colocar: Senhor, eu quero receber essa herança do sono. Eu quero receber a bênção do sono. Tem gente que recebe até demais, né? Tem gente que recebe até demais. Tem gente apontando um para o outro aí, não vou olhar não. Tem gente que recebe demais, mas é uma dádiva. Só quem passa por insônia que sabe do que eu estou falando. O sono organiza a nossa psique. O sono organiza as nossas emoções. O sono arruma o nosso interior. A gente precisa dormir. Provérbios 3, 21 a 24 nos dá alguns caminhos. Diz assim: meu filho, guarde consigo a sensatez e o equilíbrio. Nunca os perca de vista. Trarão vida a você e serão um enfeite para o seu pescoço. Então, você seguirá o seu caminho em segurança e não tropeçará. Quando se deitar, não terá medo e o seu sono será tranquilo. Não basta dormir. Tem que ter um sono tranquilo. E esse sono tranquilo começa quando a gente guarda a sensatez e o equilíbrio. Uma pessoa sensata, uma pessoa que pondera no que ela vai pensar, o que ela vai guardar dentro do coração, como ela vai organizar o dia dela, como ela vai distribuir as tarefas. Uma pessoa sensata e equilibrada, e equilíbrio aqui fala de emoções, de afazeres, é uma pessoa que vai ter um sono tranquilo, que vai poder usufruir desse bem de Deus, dessa herança de Deus, dessa promessa de Deus. Salmo 127, que é um salmo lindo, diz assim: se não for o Senhor o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil a sentinela montar guarda. Será inútil levantar cedo e dormir tarde. Nem vou perguntar quem faz isso aqui. Quem levanta cedo e vai dormir tarde. Trabalhando arduamente por alimento. O Senhor concede sono àqueles a quem Ele ama. Você pode repetir isso? O Senhor concede sono àqueles a quem Ele ama. Você tem convicção do amor de Deus por você? Você pode cantar: tu és o meu bom pai e eu sou amado por ti. Então, todas as vezes que bater uma insônia, que você não conseguir dormir, você vai ajoelhar e falar: Senhor, eu sei que o Senhor me ama. Me concede sono. Me concede sono. Um sono tranquilo. Uma noite de paz. Que a gente tem em 2019, todas as noites, uma noite tranquila. Uma noite de sono gostoso. Sabe, como a gente diz, dormir igual criança, que dorme esparramada, né? Aquele sono gostoso, que ri durante o sono, que fala durante o sono, mas que a gente consiga dormir um sono tranquilo. Isso é dom de Deus, é promessa de Deus para a minha vida e para a sua vida. Você recebe, pode dizer amém? Segunda promessa de Deus, que Deus promete na sua palavra: força e saúde. Força e saúde. É muito comum no final de ano o pessoal falar: saúde e paz, muita saúde no ano que vem, né? Muito dinheiro no bolso, saúde para dar e vender. Conhece a musiquinha, não é? Muito dinheiro no bolso, saúde para dar e vender. E na verdade, dinheiro no bolso, a gente vai falar já já aqui, que também tem as condicionais de Deus. E saúde, alguém consegue vender saúde? Seria muito bom se a gente conseguisse vender saúde. Eu, pelo menos, não venderia nada. Porque saúde é um bem preciosíssimo que a gente tem.
força e saúde. A Bíblia diz lá em Êxodo 12, 15, 25 e 26, diz assim: essa situação aconteceu em Mara. Em Mara, o Senhor lhes deu leis e ordenanças e os colocou à prova, dizendo-lhes: atenção, olha as condições. Se vocês derem atenção ao Senhor, ao seu Deus, e fizerem o que Ele aprova, se derem ouvidos aos seus mandamentos e obedecerem a todos os seus decretos, não trarei sobre vocês nenhuma das doenças que eu trouxe sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que os cura. Quem aqui já foi curado por Deus? Se a gente fosse abrir para testemunho, todos nós teríamos testemunhos. Porque o nosso Deus, é o Senhor, é o Jeová Rafá, aquele que cura, aquele que restaura, aquele que levanta, aquele que quando o médico diz não tem possibilidade, não tem o que fazer, e eu já ouvi isso algumas vezes na minha vida, aí a gente confia em Deus, a gente clama a Deus, a gente se joga no chão, a gente pede pelo milagre, o milagre chega, porque o nosso Deus é o Deus de saúde, é o médico dos médicos, é o Senhor que cura. O Álvaro já leu esse texto hoje aqui, Salmo 41, de 1 a 3, uma outra condição para ter saúde. Como é feliz aquele que se interessa pelo pobre. O Senhor o livra em tempos de adversidade, o Senhor o protegerá, preservará a sua vida, Ele o fará feliz na terra e não entregará o desejo dos seus inimigos, o Senhor o susterá em seu leito de enfermidade. Não significa que a gente não vai ficar enfermo. Também não significa que a gente nunca vai ter nenhuma doença, ou que a gente não possa passar por períodos de doença, mas a Bíblia diz, vai nos sustentar e da doença o restaurará. É a promessa de Deus para a sua vida. Portanto, se você está aqui hoje, né, e está vivendo um período de enfermidade, levante as suas mãos e diga: Senhor, eu creio na restauração da minha saúde, na restauração do meu vigor, na restauração das minhas forças, porque a gente tem um Deus que restaura a nossa vida da doença. Tiago 5, 13 a 16 fala sobre a importância da oração de um justo com relação à saúde. Entre vocês, alguém que está sofrendo, que ele ore. Alguém que se sente feliz, que ele cante louvores. Entre vocês, alguém que está doente, que ele mande chamar os presbíteros da igreja. Presbíteros aqui, a palavra é pastores da igreja, para que estes orem sobre ele. E a oração feita com fé curará o doente, o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ele será perdoado. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. A oração de qualquer pessoa? A oração de um justo é poderosa e eficaz. Lembro uma vez que eu estava muito mal, o Álvaro estava viajando, Tiago devia ter uns 9 anos, a Pâmela devia ter aí uns 3 aninhos, e eu lembro era uma enxaqueca, uma dor no corpo, uma gripe, o Álvaro estava de viagem, eu lembro que eu chamei os dois, dizendo que não estava bem, e o Tiago falou assim, então nós vamos orar, e a Pâmela, nós vamos orar agora, e você vai ficar curada agora, e você vai levantar agora, aquele jeito da Pâmela que vocês sabem, né? E os dois do lado da cama, e eu ali assim com muita dor, aquela enxaqueca, aí eu falei, a Pâmela queria acender a luz, eu falei, não acende a luz não, sabe aquela quando você está com tanta dor que você pede até para não acender, vamos acender a luz, mamãe, que você vai levantar agora, você vai ficar curada agora. E eu lembro que na hora eu pensei, quem sou eu para dizer que não? E eles oraram, o Tiago orou, depois a Pâmela orou, 3 aninhos, aquele jeito dela de orar, o Tiago também orando, imediatamente. É algo que eu não esqueço até hoje, né? Mas a dor foi embora imediatamente. E aí eu lembro de levantar da cama e dizer a eles, eu estou bem, né? Graças a Deus. E a Pâmela, então vamos acender as luzes da casa, então vamos botar som, então vamos... Porque a gente tem um Deus que ouve a oração do justo. O Provérbio 3, 5 a 8 diz assim, confie no Senhor de todo o seu coração, e não se apoie no seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, e Ele endireitará as suas veredas.
Não seja sábio aos seus próprios olhos. Tema ao Senhor e evite o mal. Isso lhe dará saúde ao corpo e vigor aos ossos. Tema ao Senhor e evite o mal. Isso vai dar para a gente saúde para o corpo e vigor para os ossos. A Bíblia tem receita para tudo. E é lindo ver isso na Bíblia. Isaías 40 diz assim: será que você não sabe? Nunca ouviu falar? O Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele não se cansa nem fica exausto. Sua sabedoria é insondável. Ele fortalece ao cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Você está cansado? Tem se cansado com os problemas? Tem se cansado com o estresse? Tem se cansado com uma série de situações que tenham cometido a sua vida? A Bíblia declara: o Senhor fortalece ao cansado e dá grande... Não é um pequeno vigor, não é uma força pequena. Ele dá grande vigor ao que está sem forças. Até os jovens se cansam e ficam exaustos. E tem jovem muito mais cansado do que muita gente que já passou dos 40, 50. Até os jovens se cansam e ficam exaustos. E os moços tropeçam e caem. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Voam bem alto como as águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Você recebe essa promessa de Deus na sua vida? É a promessa de Deus. Os que esperam no Senhor, aí eu quero que você leia comigo. Aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam bem alto como as águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. É promessa para a nossa vida para 2019. Copia isso, marca na sua Bíblia, né? E aquele dia que você estiver cansado, exausto, que de repente sai da sua boca, porque de vez em quando sai: não aguento mais, estou muito cansada, estou exausto, estou estressado. Quando sair isso, pensa na promessa de Deus e diga: não, eu espero no Senhor, eu não me canso, eu não me fadigo, eu não vou tropeçar, vou ficar de pé em 2019, que é a promessa de Deus. Uma outra promessa de Deus, simples: filhos. Filhos. Salmo 127:3 diz assim: os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Filhos são herança do Senhor. Então olha para os seus filhos e veja deles o cumprimento da promessa de Deus na sua vida. Filhos são herança do Senhor. Uma recompensa que Ele dá. Uma recompensa que Ele dá. Se você está esperando filho, ou esperando ter um filho, no tempo de Deus, é promessa de Deus. Herança do Senhor. Uma recompensa que Ele dá para aqueles que temem ao Senhor. Porque o Salmo 127 começa falando sobre aqueles que temem ao Senhor. Uma outra promessa de Deus que é linda, que tem a ver com filhos, mas vai além: família. Família. Salmo 128, de 1 a 4, diz assim: como é feliz quem teme ao Senhor, quem anda nos seus caminhos. E aqui tem muitas promessas lindas nesse salmo. Você comerá do fruto do seu trabalho. Quem aqui trabalha? Então declare: eu comerei do fruto do meu trabalho. Eu me satisfarei. Tem uma versão que diz: eu vou me satisfazer. É mais do que comer. É comer e ficar satisfeito. Não ficar cheio, não. Ficar cheio é falta de educação, né? Tem gente que acaba de comer: estou cheio. Não, estou empanturrado. Pior ainda, né? Mas a gente fica satisfeito. Declare isso: vou ficar satisfeita pelo fruto do meu trabalho. Você comerá do fruto do seu trabalho, será feliz e próspero. Você quer repetir isso? Vou ser feliz e próspero. Sua mulher, claro que aí agora falando para o homem, sua mulher será como uma videira frutífera em sua casa. Videira frutífera, videira fala de
Vinho fala de uva, fala de alegria, fala de uma mulher feliz, de uma mulher satisfeita, de uma mulher que não reclama, que não é rixosa, de uma mulher amiga, que é amada pelo seu marido, que é querida pelos seus filhos. Então, a Bíblia fala, essa mulher será como uma videira frutífera, que traz alegria, que traz disposição para casa. Seus filhos serão como brotos de oliveira ao redor da sua mesa. Assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Quem teme ao Senhor tem promessa de alegria na sua casa, de um casamento abençoado, de filhos como plantas de oliveira, como um azeite que traz bálsamo. Filhos que trazem bálsamo, que não trazem preocupação. Filhos que trazem alegria, que não trazem dor de cabeça. Filhos que são motivo de refrigério e não são motivo para tristeza, para dores, para rancores, para briga, o que quer que seja. Essa é a promessa de Deus para as nossas famílias. Eclesiastes 9:9 fala para quem é casado, diz assim: desfrute a vida com a mulher que você ama. Desfrute a vida, e eu vou ampliar aqui, com a pessoa que você ama. Todos os dias desta vida sem sentido que Deus dá a você debaixo do sol. Às vezes a nossa vida não parece sem sentido. Se a gente não conhece Deus, eu fico pensando, uma pessoa que não é evangélico, que não tem Deus, como é que ela imagina a vida? Porque a gente sabe qual é o sentido da vida, a gente sabe por que a gente vive, a gente sabe que está passando um período aqui para escolher onde a gente quer viver a eternidade. Mas para quem não tem Deus, é uma vida sem sentido. Mas ainda assim, Salomão diz, desfrute a vida com a pessoa que você ama, todos os seus dias, pois esta é a sua recompensa na vida, pelo seu árduo trabalho debaixo do sol. Sabe qual é a recompensa do nosso trabalho? Da gente que trabalha em casa, trabalha na rua, trabalha no escritório, tem uma vida profissional, é poder voltar para casa, poder abraçar os seus filhos e poder desfrutar a vida com a pessoa que você ama. Portanto, se você é casado, valorize mais a pessoa que você tem do seu lado. Valorize mais a sua esposa. Valorize mais o seu marido, que no ano de 2019, todos os dias, você desfrute a vida. Tem uma tradução que diz, goza a vida. Aproveita a vida. Beija bastante, faz bastante sexo com o marido, né? Com a mulher. Beija bastante, faça bastante sexo, ria bastante, faça guerra de travesseiros, faça cócegas um no outro, mas aproveita o casamento que você tem. Aproveita a vida conjugal que você tem. Isso é um presente de Deus. A Bíblia diz assim, é uma recompensa. Há uma tradução que diz, é um oásis no meio do deserto. Seu casamento tem que ser um oásis no meio do deserto, né? Isso também é coisas que Deus deixa para a gente. Salmos 68, 5 e 6 diz assim, que Deus é pai para os órfãos e defensor das viúvas, é Deus em sua santa habitação. Deus dá um lar aos solitários, liberta os presos para a prosperidade, mas os rebeldes vivem em terra árida. Há uma outra tradução que diz assim, Deus faz com que o solitário viva em família. Você é sozinho? Já casou? Já está viúvo? Não tem ninguém? Deus faz com que o solitário, aquela pessoa que não tem uma grande família, que às vezes mora, eu tenho as queridas singles aqui, uma ou outra mora sozinha, os filhos já casaram, né? A Bíblia diz que Deus faz com que o solitário não se sinta sozinho. Deus faz com que o solitário viva em família. E é muito gostoso vir para a igreja e sentir que a gente é uma família. É muito gostoso vir para a igreja, e aqueles que, acho muito engraçado hoje, os jovens, quando não estão namorando, eles dizem que estão solteiros, né? Como se aqueles que namorassem também não fossem, que já fossem casados, também continuam solteiros, né? Mas a verdade é que assim, Deus faz com que, mesmo aquela pessoa que às vezes não tem na sua casa pessoas para abraçar, encontre isso na igreja, encontre isso diante de Deus, que Deus faz com que o solitário viva em família. Outra bênção de Deus que Ele promete para a gente, não só para 2019, mas para todos os anos da nossa vida, é prosperidade. E prosperidade, não estou só falando de prosperidade financeira, prosperidade no sentido de uma vida plena, de uma vida feliz.
de uma vida vivendo e usufruindo do melhor dessa terra. E sobre prosperidade, eu dividi aqui em alguns subtemas. Primeira coisa que a gente observa na Bíblia é que obediência traz prosperidade de qualidade de vida. Isaías 1, 18 a 19 diz assim, e acho lindo esse texto, próprio Deus dizendo assim, venham, vamos refletir juntos, diz o Senhor. A gente tem um Deus tão bom, que Ele diz para mim e para você assim, Elaine, senta aqui, vamos refletir juntos, vamos pensar juntos, vamos conversar. Você já imaginou Deus dizendo isso para você? Vamos refletir sobre a vida, vamos refletir sobre o seu comportamento, vamos refletir sobre o seu casamento, vamos refletir sobre o seu futuro, vamos refletir juntos. Embora os seus pecados sejam vermelhos como escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Não é isso que a gente canta aqui? Alvo mais do que a neve? Sim, nesse sangue lavado, no sangue de Jesus Cristo que morreu na cruz do Calvário, os nossos pecados se tornam alvos mais do que a neve. Embora sejam rubros como púrpura, como a lã se tornarão. Se vocês estiverem dispostos a... O que está escrito? Obedecer. Se eu, Elaine, estiver disposta a obedecer, se nós estivermos dispostos a obedecer a Deus, comeremos os melhores frutos desta terra. Os melhores frutos desta terra. Teremos uma excelente qualidade de vida em todas as áreas. Simplesmente, se nós estivermos dispostos a obedecer. Obedecer a palavra de Deus, obedecer à vontade de Deus, obedecer aquilo que Ele prescreve, obedecer o que Ele quer para mim e para você, a ordens de Deus que são para todos, a ordens de Deus que são específicas para algumas pessoas, que Deus sabe exatamente aquilo que a gente precisa abrir mão, aquilo que a gente precisa fazer, porque Deus conhece a nossa vida, o nosso temperamento, o nosso coração, a nossa forma de lidar, aquilo aonde está o nosso coração. Mas se nós estivermos dispostos a obedecer, nós haveremos de comer o melhor desta terra. Portanto, para o ano de 2019, decida, eu vou obedecer a Deus, eu vou fazer a vontade de Deus, eu vou fazer aquilo que Deus está pedindo de mim e de você. Se a gente fizer isso, nós haveremos de comer o melhor dessa terra. A oração também traz prosperidade de esperança e de um futuro. A gente gosta muito desse texto, mas aqui está embutido a condição. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e de não lhes causar dano. Planos de dar-lhes esperança e um futuro. Então, vocês clamarão a mim, virão orar a mim e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Quando a gente procura, e Deus ainda termina dizendo assim, eu me deixarei ser encontrado por vocês. Quando a gente sente a presença de Deus, quando Deus fala com a gente, quando a gente ora e sabe aquela oração que você sente Deus pertinho? Deus está se deixando ser encontrado por você. Deus está se permitindo ser sentido por você. Que a gente tenha mais disso em 2019. Que a gente busque a Deus de todo o coração. Que a gente ore e clame e diz, mas virão orar a mim. Que vocês venham orar a mim, procurar minha face e eu, diz o Senhor, vou me deixar ser encontrado por vocês. E aí, os planos que eu tenho de esperança e de futuro vão ser desdobrados na sua vida. Quem ora, há um segredo na oração. Há um segredo em oração. Quanto mais a gente ora a Deus, mais Deus se deixa ser percebido por nós. E mais a gente percebe o que Ele quer que a gente faça para se encaixar no plano dEle. A coisa mais difícil é eu pegar tudo que eu penso, tudo que eu quero, e a gente quer muita coisa para a nossa vida, a gente quer muita coisa para os nossos filhos, a gente quer ou não quer, né? A gente planeja, a gente deseja, e tudo isso tem que ser encaixado na vontade de Deus.
Mas a gente só conhece a vontade de Deus quando a gente se aproxima de Deus e quando Deus se deixa ser percebido e conhecido por nós. E a gente faz isso a partir da oração, quando a gente se aproxima de Deus. Esforço e vivência da Bíblia traz prosperidade profissional. E aí a gente tem Josué, que aqui não estava sendo chamado para ser pastor. Ele não estava sendo chamado para ser um sacerdote. Ele estava sendo chamado para liderar, para administrar, para guerrear, para conquistar uma terra. E esse é um texto lindo que você já conhece, que diz assim: Deus dizendo para Josué: somente seja forte e muito corajoso. Tenham cuidado de novo, obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela nem para a direita nem para a esquerda, para que você seja bem sucedido por onde quer que andar. Quem quer terminar o ano de 2019 dizendo assim: esse ano eu fui bem sucedido em tudo aquilo que eu fiz? Eu quero, vou levantar a mão bem alto. Esse ano eu fui bem sucedido em tudo aquilo que chegou na minha mão, em tudo aquilo que eu planejei. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nela de dia e de noite. Quem medita na Bíblia vai seguir a Bíblia. E quando a gente segue a Bíblia, a gente está seguindo a vontade de Deus para a nossa vida. Quem pensa na Bíblia, quem lê a Bíblia, quem se alimenta da Bíblia, quem gosta de Bíblia, vai ter o seu caminho bem próspero. Bem próximo, vai ser bem sucedido em tudo aquilo que fizer. O texto segue: não deixe de falar as palavras deste livro da lei, de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então, depois que eu medito, depois que eu cumpro, os seus caminhos prosperarão e você será bem sucedido. Não fui eu que lhe ordenei: seja forte e corajoso, não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. É tão bom a gente saber que Deus vai estar com a gente por onde quer que a gente ande. Às vezes a gente anda por caminhos lindos e floridos. Às vezes nós passamos por vales e desertos. Às vezes a gente está à beira de águas tranquilas, pastos verdejantes, mas às vezes, como diz o Salmo 23, a gente passa pelo vale da sombra e da morte. Mas quer você esteja no vale, quer você esteja no monte, quer você esteja no vale da morte, quer você esteja olhando para pastos verdejantes, Deus nunca vai nos abandonar. Ele vai estar conosco aonde quer que a gente ande. E por fim, ainda sobre prosperidade. Ofertas e dízimos geram prosperidade financeira. Financeira. Provérbios 3, 9 e 10 diz assim: honre o Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos. Todos os seus recursos, ofertas, primeiros frutos, dízimo. Honre o Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações. Então os seus celeiros ficarão plenamente cheios e os seus barris transbordarão de vinho. Filipenses 4, 15 a 19, aí é Paulo escrevendo. Ele diz: como vocês sabem, filipenses, nos seus primeiros dias de evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja partilhou comigo no que se refere a dar e receber, exceto vocês. Pois estando eu em Tessalônica, vocês me mandaram ajuda não apenas uma vez, mas duas, quando tive necessidade. E aí ele não está falando de coisas que a gente faz para Deus, não. Ele está falando de dinheiro mesmo. Não que eu esteja procurando ofertas, porque eu pode ser creditado na conta de vocês. Oferta é interessante. A gente traz para a casa de Deus, mas fica acreditado em qual conta? Na nossa. Cada oferta que você traz para a obra de Deus, fica acreditado na sua conta. Essa conta está onde? É a conta do banco? Que conta é essa? Está diante de Deus. Está diante de Deus. Recebi tudo e o que tem é mais do que o suficiente, estou amplamente suprido agora que recebi de Epafrodito os donativos que vocês enviaram. E aí ele termina: elas são uma oferta de aroma suave, um sacrifício agradável a Deus. O meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus.
essa nossa conta com Deus, sinceramente, se eu tivesse que somar tudo aquilo que eu já ofertei e dizimei na igreja, eu não tenho noção. Desde criança, não tenho noção. Mas Deus sabe. Mas uma coisa eu tenho, e tenho convicção. Eu já recebi de volta muito, 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 mas muito, 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 muito mais do que eu dei. Porque Ele devolve as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Tudo que Jesus conquistou na cruz, eu recebo de volta. Porque eu recebo as gloriosas riquezas de Cristo Jesus, ou conquistadas por Cristo Jesus. Uma outra grande promessa de Deus, que eu gostaria que a gente mantivesse em 2019, é o Espírito Santo no nosso coração. O Espírito Santo é uma promessa de Deus. Ezequiel 36, 26 diz assim, podia ler vários textos, mas eu gosto desse. Darei a vocês um coração novo, e porei um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra, e lhes darei um coração de carne. E aqui fala sobre o derramamento do Espírito, que nós já recebemos, que nós já temos. A gente precisa, ao invés da roupa nova, peça um novo coração. Ao invés de uma coisa nova, peça, como diz aqui, um coração novo e um espírito novo em vocês. Note que esse espírito não é um espírito caixa alta, é um espírito em caixa baixa. E esse espírito aí fala da Elaine ser diferente em 2019. Da Elaine ser melhor em 2019. A gente costuma muito falar espírito de porco, fulano tem espírito... Não é isso, não. É literalmente transformar os nossos pensamentos, limpar os nossos sentimentos, organizar as nossas emoções. É literalmente a gente conseguir se olhar no espelho em 2019 e pensar assim, eu estou melhor do que 2018. Não é porque a gente fez plástica. Não é porque está com uma roupa nova. Porque o nosso coração está melhor. Porque a nossa mente está melhor. Porque o nosso eu está melhor. E aí, aquele nosso coração duro se transforma num coração, um coração de pedra, se transforma num novo coração. Você entende isso? Pode crer nisso em nome de Jesus? Novo coração. Uma outra promessa de Deus para nós é graça. Graça. Hebreus 4,16 diz assim, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento de necessidade. Que a gente se aproxime diante de Deus, para que a gente encontre misericórdia. Todos os dias a gente precisa de misericórdia. A Bíblia diz que as misericórdias do Senhor se renovam todos os dias sobre a nossa vida. Se não fosse a misericórdia de Deus, eu não estava viva, meus filhos não estavam, nosso casamento não existia, essa igreja não existia, porque assim, tudo que acontece na nossa vida é por misericórdia de Deus. Tudo. E aí a gente precisa se aproximar do trono da graça, para que a gente encontre misericórdia e graça que nos ajude em momento de necessidade. Quantas vezes ao longo desse ano que passou, você não fechou os olhos e falou assim, Senhor, me dá graça? Eu fiz isso algumas vezes. Aquela graça que basta. Aquela graça de Deus, que se não for aquela graça de Deus, a gente tem a sensação de que não vai conseguir passar aquele dia. Graça, graça. 2 Coríntios 12, 9, Deus responde para Paulo assim, minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Quando Paulo pede, Senhor, tira esse espinho, modifica algo na minha vida, Paulo estava pedindo por uma bênção de Deus. Deus responde assim, a minha graça te basta, ela é suficiente. Aí Paulo escreve a Timóteo dizendo assim, portanto, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. Graça, a Bíblia diz que a graça foi derramada no nosso coração. Você tem graça. Você tem graça na sua vida.
Você tem graça, se fortifica nela. Sabe, pega essa graça para fazer dela a sua força. Exatamente isso. É a graça de Deus que nos dá força todos os dias. No momento da aflição, no momento da dificuldade, no momento do medo, é a graça de Deus que nos sustenta. Tiago 4, 6, 8 ainda diz que Deus concede graça aos humildes. Quanto mais a gente se submete a Deus, a gente tem a nossa vida em Deus, mais graça a gente recebe de Deus. Graça. E a gente precisa de graça. Para lidar com pessoas, para encarar o dia a dia, às vezes numa situação de trânsito, para os momentos do nosso cotidiano, a gente precisa de graça. Graça. Graça para manter a nossa mente em paz. Graça para a gente chegar até o final do dia, para encarar o dia seguinte, a gente precisa de graça. Uma outra promessa de Deus para mim e para você é paz. 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 Muita gente diz, muita paz no ano que vem. As pessoas falam de paz, mas só tem paz. A Bíblia diz, aquele que tem a mente em Deus. Tu conservarás em paz aquele cuja mente está em ti, diz a Bíblia. João 14, o próprio Jesus disse assim, deixo-lhes a paz, a minha paz lhes dou. Não a dou como o mundo a dá. Não se perturbem os seus corações. Não tenham medo. No ano de 2019, não deixe o seu coração se perturbar. Não tenha medo. Por mais difícil que seja uma situação ou outra, guarde a paz com você. Colossenses 3,15 diz assim, que a paz de Cristo seja o juiz em seus corações, visto que vocês foram chamados para viver em paz. Lucas 10 diz assim, quando vocês entrarem numa casa, digam primeiro, paz a esta casa. Será que você diz isso sobre a sua casa? Todos os dias, quando você acordar, quando você entrar em casa, diz assim, que haja paz nesta casa. E a Bíblia diz assim, se for uma casa alheia, se aquela pessoa não quiser a sua paz, porque a paz está em nós, a paz que aquela pessoa não quis volta para a gente. Se houver ali um homem de paz, a paz de vocês repousará sobre ele. Se não, ela voltará para vocês. Mas a gente não vai ficar sem paz. Então, quando você chegar no seu trabalho, você diz que haja paz no meu serviço, que haja paz na minha partição, que haja paz aonde eu estou, que haja paz no seu trabalho, aonde você serve, aonde você trabalha, que haja paz. Se a pessoa que convive com você não quiser a sua paz, a paz que ela não quis retorna para você, mas você vai guardar a sua mente em paz em Cristo Jesus. É a promessa de Deus, é promessa de Deus. A gente declara tanto, que seja um ano pacífico, paz, saúde e paz, mas a gente precisa entender, é direito nosso a paz, a graça, o amor de Deus. A nona promessa, eu já estou encerrando, autoridade. E eu gosto dessa palavra, autoridade. Lucas 10, Jesus diz assim, eu lhes dei autoridade para pisarem sobre cobras e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, nada lhes fará dano. Você recebe essa promessa para 2019? Vou ler de novo. Eu lhes dei autoridade para pisarem sobre cobras e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, nada lhes fará dano. Contudo, alegrem-se, não porque os espíritos submetem a vocês, mas porque seus nomes estão escritos nos céus. A nossa maior alegria é porque o nosso nome está escrito no livro da vida. E por que o nosso nome está escrito no livro da vida? Em Jesus Cristo. Não há nada
nada, nenhuma macumba, nenhuma feitiçaria, nenhuma obra das trevas que tenha poder sobre a nossa vida. Não há inveja, não há olho gordo, não há olho fino, não há nada que tenha poder sobre a nossa vida, sobre a sua casa, sobre os seus negócios, sobre os seus bens, sobre a sua saúde, nada. Você tem autoridade em Jesus Cristo. Digo-lhe a verdade, João 14, aquele que crê em mim fará também as obras que tenho realizado. Fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu estou indo para o Pai. E eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem em meu nome, eu o farei. Co-herdeiros em Cristo, no nome de Jesus. Tudo aquilo que a gente pedir no nome de Jesus, dentro daquilo que é legítimo biblicamente, Jesus disse, eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Marcos 16... E disse-lhes, vão pelo mundo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Estes sinais acompanharão os que crerem. Jesus falando, sinais que vão acompanhar a nossa vida. Quem é que crê? Então, esses sinais têm que acompanhar a sua vida e a minha vida. Em meu nome expulsarão demônios. Em meu nome, expulsarão demônios. Há momentos em que a gente chega, às vezes, numa repartição pública e que a gente tem que expulsar demônio. Há momentos em que você entra na casa de um parente, você sente treva e naquele momento você diz, Senhor, me cobre com teu sangue, limpa esse lugar, porque agora chegou luz aqui. Agora tem alguém que serve a Deus. É exatamente isso. Às vezes, silenciosamente, você tem autoridade de Deus para, silenciosamente, sem emitir um som, ligado com Deus, falar, Senhor, em nome de Jesus, limpa essa casa, limpa esse ambiente, faz essa pessoa calar a boca, faz aquele outro ficar quietinho, essa palavra que veio eu devolvo, não recebo, essa maldição eu não aceito. É exatamente assim, a autoridade no nome de Jesus que Ele decreta para mim e para você. Expulsarão demônios, falarão novas línguas. Quem é que já fala em novas línguas? Em línguas, e aqui está falando do batismo com o Espírito Santo. Falarão novas línguas. Pegarão em serpentes. Não estou pedindo para ninguém pegar serpente, não. E se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal nenhum. E aí, aquele testemunho que eu já contei aqui, que eu vivi de perto, né, da irmã Ana em São Paulo, quando era criança, que tomou veneno, deu veneno para as filhas, ainda abriu a questão do fogão para que todo mundo morresse, e quando ela estava achando que não tinha mais chance, Deus falou com ela, você não me ama, mas eu te amo primeiro, eu quero a sua vida, e ela achava que já estava morrendo, ela acordou, o veneno não fez nada na vida dela, não provocou a morte das filhas, nem o gás aberto fez com que elas passassem mal. E eu lembro desse testemunho como se fosse hoje. Vão tomar veneno? Não lhes fará dano algum. A Bíblia segue. Lembram de Paulo quando estava é picado por uma serpente, todo mundo fica esperando Paulo morrer, Paulo levanta, pega graveto, faz comida, e todo mundo esperando Paulo morrer. Tem gente que está esperando você morrer, mas você não vai morrer. Você vai se levantar, ainda vai alimentar aqueles que estão esperando a sua morte. Imporão a mão sobre os doentes e esses ficarão curados. Promessa de Deus. Apocalipse 2:28, Deus diz assim, eu lhes darei a mesma autoridade, Jesus dizendo, eu lhes darei a mesma autoridade que recebi de meu Pai, também lhe darei a estrela da manhã, que fala de vida eterna. A mesma autoridade que Jesus recebeu do Pai, nós recebemos de Jesus. Então, não seja crente medroso. Não tenha medo do ano que vai começar.
Não olha para frente como se fulano pode fazer isso. Não tenha medo. Se Deus trouxe bênçãos para a sua vida, se Deus tem concedido a você, o mesmo Deus que dá é o Deus que nos ensina, é o Deus que nos capacita, é o Deus que nos faz vencer, porque a gente tem um Deus que, mais do que nos prover capacitação, Ele nos dá autoridade sobre tudo, desde que a gente obedeça a sua palavra. Você entende isso? Pode dizer amém? E por fim, a nossa maior herança, a nossa maior promessa, qual é? O céu. Não perca a promessa do céu. Saúde, paz, graça, tantas coisas boas que Deus tem pra gente. Mas o céu é a nossa maior promessa. Jesus diz assim em João 14: não se turbe o coração de vocês, creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu lhes teria dito: vou preparar-lhes lugar. E se eu for e vos preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam aonde eu estiver. Céu é promessa que a gente não vai abrir mão no ano de 2019. Olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhum imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Você pode repetir isso comigo? Olho nenhum viu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. A nossa cidadania está nos céus, de onde esperaremos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, pelo poder que o capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio. Ele transformará os nossos corpos humilhados para serem semelhantes a um corpo glorioso. Isso é a promessa de Deus para a nossa vida. Sabemos, 2 Coríntios, que se for destruída a temporária habitação terrena em que vivemos, temos da parte de Deus um edifício, uma casa eterna no céu, não construída por mãos humanas. Enquanto isso, gememos, desejando ser revestidos da nossa habitação celestial, porque estando vestidos não seremos encontrados nus. Pois enquanto estamos nessa casa, que casa é essa? Nesse corpo. Pois enquanto estamos nessa casa, gememos e nos angustiamos porque não queremos ser despidos, mas revestidos da nossa habitação celestial, para aquilo que é mortal seja absorvido pela vida. Foi Deus que nos preparou esse propósito. Portanto, temos sempre confiança e sabemos que enquanto estamos no corpo, estamos longe do Senhor, porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Temos, pois, confiança e preferimos estar ausentes no corpo e habitar com o Senhor. Paulo aqui está dizendo o seguinte: enquanto eu estiver no corpo, por mais que eu me esforce, eu não estou com o Senhor. Mas quando a gente estiver ausente do corpo, quando nós estivermos arrebatados, quando estivermos com o corpo glorificado, para aqueles que morreram em Cristo, aí eles serão do Senhor eternamente. Céu é uma promessa que a gente tem. De tudo aquilo que você espera para 2019, todos os dias espere o céu. Todos os dias espere o arrebatamento da igreja. Todos os dias espere Jesus na sua vida. Mesmo que Ele não venha para levar você para o céu naquele dia, mas viva como se fosse o último dia de você aqui na terra. Dizendo: Maranata, vem Senhor, vem Senhor, vem Senhor, vem Senhor. A gente precisa entender que a vida, a nossa vida, nós não somos da terra, nós somos dos céus. E a gente precisa querer chegar na formosa Jerusalém. E eu vou cantar esse hino. Talvez muita gente não saiba, é o hino preferido do Álvaro. Não sei se você quer vir cantar comigo. E fala sobre a formosa Jerusalém. Tem a letra aqui. Eu sei que muita gente conhece. Que diz assim: quão glorioso cristão é pensares na cidade que não tem igual, onde os muros são de puro jaspe e as ruas de ouro e cristal.
Pensa como será glorioso ver-se a triunfal multidão que cantando aguarda a chegada dos que vencem a tribulação. Pensa como será glorioso ver o rio da vida e luz, cujas margens juncadas de lírios são a glória do nosso Jesus. Haverá lá perpétua aurora, pois Deus mesmo alumiará, e o Cordeiro com sua esposa noite e dia resplandecerá. Pensa na celestial melodia que a terra encherá de Beulah, e das harpas a doce harmonia ao passar o Jordão se ouvirá. Mesmo em dores que levem à morte, se constante, não voltes atrás. Tua herança, tua eterna sorte, é Jesus o fiel verás. Se é glorioso pensar nas grandezas, nos prazeres que acodem aqui, qual será desfrutar as riquezas que esperam os salvos ali. Os encantos do mundo não podem ofuscar essa glória da além. Não almejas viver, ó amigo, nesta formosa Jerusalém. Quem quer viver nessa formosa Jerusalém? Aleluia. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão os seus povos, o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Aquele que estava sentado no trono disse: estou fazendo novas todas as coisas. E acrescentou: escreva isso, pois as palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Disse-me ainda: está feito. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede, darei de beber gratuitamente da fonte da água da vida. O vencedor herdará tudo isso. Eu serei o seu Deus e ele será meu filho. Herança, promessa, para quem é filho, tudo e qualquer coisa que a gente possa ter aqui não se compara com a nova Jerusalém. Tudo e qualquer riqueza que a gente puder amealhar não se compara com o que tem esperado para a gente. Os encantos do mundo não podem ofuscar a glória da lei. Nós temos direito à graça, nós temos direito à fé, nós temos direito à família, à prosperidade, a filhos, à paz, à autoridade sobre todas as coisas. Mas nada é mais importante do que o céu. Nada. Não importa eu vencer aqui. O que importa é a gente chegar lá como vencedor. Não importa eu viver as batalhas cotidianas daqui. O que mais importa é a gente chegar lá como vencedor. Como filho que venceu. E que vai ouvir: pode entrar, bendito. Pode entrar, bendito. E é por isso que no ano de 2019, que a gente seja vencedor em todas as nossas batalhas, mas acima de tudo, na mais importante,
que é manter o nosso nome escrito no livro da vida. Se você quiser saber mais sobre nós, visite nosso site em ministeriofronteira.com. Nos encontre nas redes sociais ou faça parte dos nossos cultos todas as quintas e domingos. Que Deus te abençoe.